Fala pessoal, vamos lá, mais uma semana, né? Mais um estudo aí bacana. Vamos falar aí da ascensão da China no cenário internacional. Na aula anterior nós falamos nessa mesma temática dos Estados Unidos e agora vamos falar da China. Geovince, oitavo ano, professores Daniele, Eduardo, Vadilson e Michel. Então vamos para frente aí. Tá aí, primeiro slide, mapa mundi, localização da China, né? Ásia Oriental, também chamada ali de Extremo Oriente, tá? População de quase 1,5 bilhão de pessoas, certo? É o país mais populoso do planeta, tá? Lembrei que você tem uma sequenciazinha, né? A Índia é o segundo, né? Depois da China, depois nós temos aí Estados Unidos da América, depois Indonésia, depois o Paquistão e, em sexto lugar, o Brasil. O território chinês tem cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo aí o terceiro maior do planeta, menor apenas que o território russo e o território canadense. Existe uma discussão na comunidade científica sobre a questão do conceito de descontinuidade geográfica, se os Estados Unidos acaba sendo o terceiro ou se a China acaba sendo o terceiro. Tá? A maioria dos livros traz essa informação, então vamos seguir ela por enquanto, mas sempre duvidando, né? Sempre duvidando da informação, sempre pesquisando cada vez mais. Tá joia? A economia, né, chinesa, ela tem aí atualmente o segundo maior produto interno bruto do planeta, e esse produto interno bruto ele só perde aí para o tamanho dos Estados Unidos, que é o país mais rico da atualidade. Então tá aí, pessoal. Segundo slide, ele fala da divisão administrativa chinesa e ela é dividida em províncias, municipalidades e regiões autônomas. Lembrando que a capital do país é Pequim. Aí vale a pena depois você dar uma pausa aí para olhar com tranquilidade esse mapinha que traz a legenda falando quem é quem aí, tá joia? Aqui a gente fala um pouquinho da dominação estrangeira e revolução socialista na China, um pouquinho da história da China, história recente da China, e eu falo história recente porque o século passado é praticamente nada comparado à idade da China, né? Um país milenar, tá? Bem antigo aí. E aí veja, Rússia, Grã-Bretanha, na verdade quando a gente fala de Grã-Bretanha é o nome da ilha, né? E em cima da ilha da Grã-Bretanha nós temos lá o Reino Unido, tá joia? Então, Rússia, o Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos mantinham bases comerciais desde o século XIX na China. Tá? Isso gerou conflitos entre nacionalistas chineses e os imperialistas estrangeiros. Em 1949, foi proclamada a República Popular da China após eleições que levaram ao poder os nacionalistas, né? Então, tirando do território chinês essa questão imperialista estrangeira, e a China voltou-se mais para si, tá? E aí nasceu a chamada República Popular da China, que é o nome oficial do país, tá? Sob o comando de Mao Tse-tung, tá? Aí na fotografia, a imagem dele. Aí, pessoal, então, com a implantação do socialismo na China, né, a partir de 1949, afastou-se a dominação estrangeira e a China aproximou-se da União Soviética, URSS, também conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? O Chiang Kai-shek, né, que está aí, a imagem dele na fotografia, a estátua, né? Fugiu para o arquipélago de Formosa, que nós chamamos de Taiwan, e lá ele fundou a capitalista República da China. Tá? Então não confunda, República Popular da China é o nome oficial do país, China. E República da China é onde está hoje Taiwan, né? Chamada aí de província rebelde pelos governantes chineses. Tá? E aí, por pressões da China, e aqui nós estamos falando da República Popular da China, do país China, a Organização das Nações Unidas ainda não reconhece Taiwan como um país, como um Estado soberano.
tá? Nós vamos ter um momento aí para falar só sobre esse aspecto aí. Olha aí então, pessoal, fotografia, né, de uma Pequim bastante globalizada, tá? Nada parecida com aquela China antiga, né, que a gente vê nos filmes aí, tá? Então, esse tema agora é a abertura econômica e implantação do socialismo de mercado. Primeira coisa, né, o que é o socialismo de mercado? Nós vamos falar dele mais adiante, mas rapidamente falando, é o que? É o capitalismo na questão econômica e o socialismo na questão política ao mesmo tempo, tá joia? Muitos perguntam, a China é capitalista ou socialista? Então a gente vai responder isso melhor mais adiante. Então veja aí, ó, de 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, a população chinesa passou por grandes dificuldades, como a fome que matou milhares de camponeses, né? Então, é um governo extremamente antidemocrático, tá? E não olhava para os interesses da população como um todo, né? As reformas implantadas por Mao Tse-tung não foram bem sucedidas, tá? Então não alcançaram aí o crescimento imaginado, né? E após a morte de Mao Tse-tung, a ala reformista do PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, assumiu o poder e implantou muitas mudanças no país, né? Dessa forma, a China passou a se tornar uma potência econômica, tá joia? Essas reformas aí, após a morte de Mao Tse-tung, né, elas incluíram o desenvolvimento da indústria, modernização agrícola, investimentos em educação maciços, né, investimentos em ciência e tecnologia e também um engrandecimento aí com um investimento nas forças armadas. Veja hoje no cenário geopolítico mundial o poder militar da China, tá? Então, falou em guerra, falou em China, Estados Unidos, Rússia, né? São os carros-chefes aí do poder militar no mundo, seguidos aí por França, por Inglaterra, tá bom? Itália, certo? Então, essas potências todas aí, elas geram o famoso equilíbrio de poder da nova ordem mundial. Acabou o período bipolar, aquele conflito da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, e hoje nós temos o período unimultipolar, como já vimos em aulas anteriores. O poder geopolítico e militar distribuído em outros polos, em outros países. E a China, ela desponta aí como um dos líderes dessa questão. Tá joia? Apresentar para vocês aqui agora uma das causas aí desse grande crescimento econômico chinês pós-Mao Tse-tung, né? Foi a criação das ZES, ou Zonas Econômicas Especiais. Nada mais são do que locais criados para receber investimentos de outros países. Então, era a China se flexibilizando perante o capitalismo mundial e percebendo o seguinte, diferentemente da União Soviética, da qual ela rompeu relações na década de 1960, tá? Diferentemente da União Soviética, que tinha um viés ideológico socialista, a China percebeu o seguinte, se nós não aderirmos, pelo menos parcialmente, ao capitalismo, nós vamos seguir o mesmo caminho econômico da falida União Soviética, né? Então, abriram aí as zonas econômicas especiais para receber investimentos estrangeiros, né? Oferecer redução de impostos, infraestrutura portuária, aeroviária, ferroviária, rodoviária, abastecimento de água, rede de esgotos, energia, comunicação e facilidades de importação e exportação. Ou seja, as zonas econômicas especiais nada mais são do que locais estrategicamente vantajosos para a implantação de filiais de fábricas transnacionais cujas sedes estão instaladas em vários locais do planeta. Então você tem lá a sede da Nike nos Estados Unidos e várias fábricas da Nike na China, principalmente aí nas zonas econômicas especiais, aproveitando-se aí desses fatores locacionais da indústria citados aí no segundo item, né? Como por exemplo a redução de impostos, né? Os incentivos fiscais, tá joia? As isenções ou reduções de impostos. Agora sim, voltamos a falar daquela questão, se a China é capitalista ou se a China é
socialista? E a resposta é: depende do ponto de vista. Do ponto de vista político, tá? Nós temos aí uma China bastante socialista. E vamos ver as características aí. Do ponto de vista econômico, nós temos uma China nada mais, nada menos do que capitalista em vários aspectos. Tá? Então, a economia socialista de mercado chinesa. Quando alguém te perguntar se a China é capitalista ou socialista, você vai falar nenhum dos dois. Na verdade, é uma mistura dos dois, e o nome disso é economia socialista de mercado. É uma mistura do capitalismo e do socialismo. Na organização política, o Estado é socialista. Na economia, percebe-se forte influência do capitalismo, principalmente nas já faladas zonas econômicas especiais. Então, olha aí a China, país de economia socialista de mercado, a bandeirinha da China aí, tá? Então, em que aparece o socialismo dentro da China atual? A política só tem um partido, né, que é o PCCH, tá? PCC, Partido Comunista Chinês, tá? A educação chinesa, ela tem esse viés socialista, a saúde, né, totalmente pública, um controle de número de filhos, né, que você teve aí a famosa política do filho único, que vigorou fortemente aí entre 1979 e 2015, né, 28 de outubro de 2015, houve essa mudança, e a partir de 2016 começou uma nova flexibilização dessa política do filho único. Tá? E principal aí é o acesso à mídia. Tá? Você vê que redes sociais como Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, tá? Eles não são acessíveis aos chineses como um todo, tá joia? Porque o governo tem redes de comunicação própria justamente para controlar o acesso dos chineses à informação e o acesso do mundo a informações da China. Veja o caso da pandemia atual. Nós não sabemos o que aconteceu de fato na China. Tudo bem, gente? Do outro lado aí, nós temos características capitalistas dentro da China hoje. Olha ela aí de novo. Zonas econômicas especiais, investimentos estrangeiros, baixos impostos, isenção para importação de máquinas e equipamentos industriais, facilidade de remessa de lucros para o exterior. Né? Você tem lá uma filial da Nike remetendo verbas, lucros, capitais para sede lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Mão de obra disciplinada, barata, não organizada sindicalmente, né? Os direitos trabalhistas na China são quase inexistentes, e o produto interno bruto, que é o segundo maior do planeta. Então veja aí, não dá para falar que a China não é capitalista, ao mesmo tempo também não dá para falar que ela não é socialista. Então, resumindo, ela tem uma economia socialista de mercado. Pessoal, finalizando aí, tá? Uma foto aí que desperta emoções, né? Em muitas pessoas que estão assistindo aí, tá? Ela traz 3 figuras icônicas na geopolítica mundial, 2 delas mais tradicionais aí, e uma emergente, digamos assim. Tá? Você tem aí o Xi Jinping nas 2 fotografias, né? Presidente da China. Tá? Embaixo você tem o recém-empossado, que eu falo, tem poucos anos, né? No caso 2 anos, o presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Tá? E o provável presidente que será reeleito nos Estados Unidos, o Donald Trump. Tá? Então, tem gente que não consegue nem olhar para essa fotografia aí e fica, nossa, que figuras repugnantes, e tem pessoas que adoram essas pessoas. E nós vivemos numa democracia, né? Então vamos analisar friamente as notícias, tá joia? Sem paixões, sem aquela imbecilidade de discutir esquerda ou direita. Aqui é geopolítica, a gente discute fatos. Tudo bem, gente? E quando a gente fala das relações da China com os Estados Unidos e Brasil, tá? Por que eu coloco Estados Unidos? Porque Estados Unidos está em todas, né? E é um parceiro econômico brasileiro muito importante. A gente não pode desprezá-lo ao tentar entender melhor a nossa economia e os nossos próximos passos, tá?
E como é que fica a situação depois da pandemia, né? Como é que vai ser isso aí em 2021, tá bom? Vamos ver se a gente consegue responder, tá joia? Então veja, assim como já vimos vídeos aí explicando lá no canal Hoje no Mundo Militar, vimos um vídeo explicando por que não haverá a Terceira Guerra Mundial. A resposta do Marcelo, que é o editor do canal, é que esses países eles têm uma integração econômica tão forte que uma guerra mundial seria tão prejudicial economicamente que ela seria colocada em segundo plano, tá joia? Então, muito provavelmente, nós não teremos conflitos bélicos entre essas grandiosas potências aí, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, que também é uma potência militar, tá joia? E também é uma potência econômica, tem vários problemas sociais internos, mas o Brasil está, por exemplo, no G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, tá joia? Então, veja aí, como é que fica a relação do Brasil, Estados Unidos e China nesse contexto geopolítico? A interdependência deles é muito grande, né? Nós estamos falando aí de 3 parceiros comerciais importantíssimos, tá? O Brasil, ao mesmo tempo que é um grande aliado economicamente dos Estados Unidos da América, ele também depende muito da China. Muito do que a gente exporta vai para a China e muito do que a gente importa vem da China. Tá? Então a China precisa do Brasil, a China precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam do Brasil e da China. E o Brasil precisa de ambos. Tá joia? Então, essas relações aí, da mesma forma que a gente acredita que não haverá, por algum motivo, uma terceira guerra mundial, eu particularmente também não acredito que vai haver uma ruptura entre essas relações diplomáticas desses 3 países, tá? Num pós-pandemia. Muita gente fala que vai retaliar, que vai prejudicar a China, que vai tirar empresas de lá. Eu sinceramente acredito que muita coisa não vai mudar, tá bom? Porque é muito financeiramente bom, é muito financeiramente estratégico você manter filiais na China. Tá? E aí tem o Japão, por exemplo, falando que vai retirar empresas de lá, mas no final das contas, quem decide isso é o próprio dono da empresa. Tá? Então você fala assim, o Japão vai tirar a Sony da China. Quem tem que decidir isso é a Sony, não é o governo japonês. Tá joia? Então eu acredito que muita coisa não vai mudar nesse contexto vindouro aí para o próximo ano, nas relações da China com os Estados Unidos e Brasil. Tá joia, gente? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, vamos avançar para o nosso exercício. Então, finalizando nossa aulinha, tá? Nossas atividades aí de final de aula, né? Vocês vão ler atentamente as páginas 90 a 95, tá? Relativo a esse assunto aí sobre essa ascensão chinesa no cenário geopolítico internacional. Vão responder as questões 5 a 9, lembrando que as questões 1 a 4 elas eram relativas aos Estados Unidos. Então, 5 a 9, da página 96 no caderno. E aí as mesmas orientações, né? Não precisa enviar para mim, tá? Posteriormente haverá formulário sobre o tema. Então é para você ir treinando aí essa escrita, tá bom? E caprichem nas respostas. Beleza, pessoal? Então, uma excelente semana para vocês aí, bons estudos, fiquem com Deus, um beijo, tchau!